dia, sejam bem-vindos, graça e paz. Iniciamos aqui mais uma EBD Online, a Escola Bíblica Dominical no seu lar. Aliás, onde você estiver, nós estamos transmitindo online, através do canal exclusivo da igreja no YouTube, para você que, por alguma razão, não consegue estar presencialmente conosco. Está acontecendo também agora, estamos começando neste momento, domingo, 9 horas da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical presencial. No prédio do templo da nossa igreja, temos várias classes da EBD funcionando, com professores, alunos, que estudam a Bíblia, a Palavra de Deus. Aqui nós apresentamos na EBD Online somente um pequeno resumo, uma síntese da lição da semana. Crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, todos estão convidados. Escola Bíblica Dominical, EBD, um projeto do Ministério de Educação Cristã da nossa igreja. Nestas semanas, nós estamos estudando aqui a revista A Vida de Jesus. A vida de Jesus desde o seu nascimento até a conclusão do seu ministério aqui na terra, com o seu sacrifício a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição e a sua volta para a glória eterna no céu. Nós estamos estudando alguns momentos preciosos da vida de Jesus, do ministério de Jesus, trazendo uma aplicação prática para nós aqui, hoje e agora. A lição desta semana tem como objetivo, como foco, falarmos sobre a mensagem que o Senhor Jesus trouxe. Por isso o tema é uma pergunta: de onde lhe vem essa sabedoria? A sabedoria de Jesus era sobre-humana, era uma sabedoria extraordinariamente sobrenatural, porque ele, sendo Deus, tinha a presciência de todas as coisas, conhecia todo o passado, o presente e o futuro, e principalmente conseguia acessar o coração, a mente, os pensamentos das pessoas que estavam à sua volta. Por isso, nós vamos encontrar em vários textos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, uma referência às falas de sabedoria, profunda sabedoria e conhecimento sobre Deus e da religiosidade judaica, da vida humana, por parte do Senhor Jesus. O versículo-chave de hoje está em Marcos 1,15. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E o objetivo, o alvo, o propósito do estudo da lição da Escola Bíblica Dominical de hoje é fixar a mensagem central dos ensinos de Jesus. Logo descobrimos no início do seu ministério qual era, e precisamos ter conhecimento e precisamos também hoje replicar esta mensagem, trazendo a todo mundo as verdades sobre Jesus, o reino de Deus. Bom, o Senhor Jesus, nós já vimos aqui nas semanas anteriores, na sequência dos estudos anteriores, que ele assumiu o seu compromisso com a grande missão que Deus o Pai havia lhe dado para vir ao mundo ser o Senhor, o Salvador, o Messias, o Cristo de Deus. E isso acontece na narrativa do seu batismo, lá no Rio Jordão, quando ele esteve com João o Batista. Depois também Jesus confirma o seu compromisso de seguir com a missão dada pelo Pai, quando ele vai para o deserto e ali ele é tentado a desistir várias vezes por Satanás. Jesus também trouxe para perto de si as pessoas que depois estariam testemunhando do Evangelho e anunciando, dando sequência ao ministério de Jesus. No caso aqui, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, como nós vimos na semana passada. Bom, com tudo isso preparado, com este cenário perfeito, Jesus agora vai iniciar efetivamente o seu ministério. E a nossa pergunta de hoje, que está no título da lição, é: essa sabedoria de Jesus tem uma mensagem a trazer para nós. Qual é a mensagem? Primeiro,
Quando foi exatamente na história que o Senhor Jesus iniciou o seu ministério? Cronologicamente. Qual o dia, qual a hora, qual o local, qual o tempo? A Bíblia diz que Jesus veio no tempo adequado, no tempo ideal, no tempo preparado minuciosamente pelo Senhor Deus. Mas esta é uma pergunta importante. Quando Jesus começou efetivamente o seu ministério? No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23, nós vamos descobrir que o Senhor Jesus tinha aproximadamente 30 anos de idade quando ele começou o seu ministério aqui na Terra. Além desta referência, que sugere que Jesus tinha 30 anos, há outras duas evidências bíblicas, evidências históricas também, que são correspondentes e que nos ajudam muito a elucidar esta pergunta: quando, na data, no calendário, o ano que Jesus inicia o seu ministério. João Batista iniciou seu ministério no 15º ano do reinado de Tibério. Está em Lucas, capítulo 3, versículo 1. Tibério tornou-se corregente do imperador Augusto cerca de 12 depois de Cristo. Assim, nós podemos fazer a conta considerando que esta data seria 27, 28 depois de Cristo. Outra, Jesus tinha cerca de 30 anos ao iniciar o seu ministério, como está narrado, relatado, escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 23. Considerando que Jesus nasceu entre o ano 6 e 4 a.C., seria a partir de 24 ou 26 depois de Cristo. Um dos primeiros eventos do ministério de Jesus aconteceu no 46º ano da reconstrução do templo. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 20. A reconstrução do templo começou no 18º ano de Herodes como governador, por volta de 19 a.C. 46 anos após essa data, então, seria algo próximo do ano 27, do ano 28 depois de Cristo. Essas evidências são importantes, são preciosas para datar o ministério do Senhor Jesus. Elas nos mostram que, muito provavelmente, é que Jesus iniciou o seu ministério nesse tempo, nesse período, nessa data. Ano 27, ano 28 depois de Cristo. Isso significa que ele tinha realmente aproximadamente 30 anos de idade. No máximo, 31, 32 anos de idade. O Evangelho de João também nos ajuda a identificar o período, o tempo, a duração do ministério terreno do Senhor Jesus. Além de nós compreendermos que ele começou no ano 27 ou no ano 28 depois de Cristo, nós também vamos saber, à luz da Bíblia Sagrada, que este ministério dele durou aproximadamente 3 anos. João nos mostra que Jesus participou de 3 celebrações muito importantes na religiosidade judaica daquele tempo. A celebração da Páscoa, João capítulo 2, João capítulo 6 e João capítulo 11. Com isso, nós podemos deduzir que o ministério do Senhor Jesus durou, portanto, cerca de 3 anos. Por quê? A celebração da Páscoa é uma celebração anual dos judeus. 3 celebrações, 3 anos correspondentes. Mais precisamente, podemos inferir que o ministério do Senhor Jesus não passou de 2 anos e meio, desde o seu batismo, tentação, aquela celebração do casamento em Caná da Galileia e os poucos dias em Cafarnaum. Somam-se 6 meses até a primeira Páscoa de seu ministério. Portanto, é de fato 3 anos o ministério do Senhor Jesus. Agora, um ponto dos mais importantes da nossa lição de hoje, talvez a pergunta-chave, básica e central. Qual a mensagem de Jesus? Qual a mensagem maior que o Senhor Jesus trouxe, representava? Qual a mensagem central que Cristo Jesus pregou quando ele, durante 3 anos, realizou o seu ministério aqui no início do 1º século? O centro da mensagem do Senhor Jesus, com certeza, é o reino de Deus e a ação
interventora de Deus na história, para, através dele, Jesus, trazer a salvação para o seu povo, trazer a libertação para o seu povo, trazer um recomeço de história para o seu povo. Promessa feita pelos profetas ao longo do Antigo Testamento, que Deus, o Criador, enviaria o Messias, o Senhor e o Salvador, para restaurar o seu povo, para restaurar a nação de Israel. Uma pena, como nós vimos aqui domingo passado, numa mensagem que o pastor trouxe no culto da manhã da nossa igreja, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Isto é, o povo de Israel rejeitou Jesus como Messias. Eu creio que, se Israel aceitasse Jesus como Messias, eles seriam salvos e depois levariam a mensagem da salvação a todos os outros povos em todo o mundo. Ou seja, Israel seria a grande agência evangelística e missionária de todos os tempos. Uma vez rejeitando, Jesus, então, foi para aqueles que não eram seus, a fim de levar a salvação e cumprir a sua missão, o plano dado por Deus, o Pai. Mas a resposta para a pergunta, nesta manhã, com certeza é esta. O centro da mensagem pregada pelo Senhor Jesus, o reino de Deus e a ação de Deus, o Pai, na história, trazendo salvação, trazendo libertação e recomeço. Marcos 1,15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O que Jesus ensinou é que a chegada do reino de Deus requer uma resposta adequada daqueles que ouvem esta mensagem. É importante ouvir a mensagem, mas é importante responder a esta mensagem, reagir a esta mensagem. E qual é a resposta para a mensagem de Jesus e a chegada do reino de Deus? É a fé e o arrependimento, que significa uma mudança de vida, uma mudança de valores, uma mudança de propósito, uma mudança de prioridade. A resposta adequada, portanto, para a mensagem de Jesus envolve reconhecer com fé quem Jesus é, aquele que veio para dar a sua vida e sacrificar-se na cruz do Calvário para pagar o alto preço pelos nossos pecados. Isso deve ser evidenciado por um novo estilo de vida, como anunciado por João Batista, quando ele fala sobre o arrependimento. Veja só, a salvação é pela fé, a salvação é pela graça, é um presente gratuito de Deus a nós, mas após a salvação, nós precisamos produzir os frutos do arrependimento. Precisamos viver de acordo com a palavra de Deus, devemos de fato seguir a Cristo, o seu exemplo, conhecer e obedecer os seus mandamentos. Nós precisamos primeiro da graça para a salvação, mas depois da submissão a Deus, da vontade de Deus, a obediência ao Senhor e os propósitos que Ele tem para a nossa vida. O compromisso radical com o discipulado, depois de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Lealdade total a Ele, lealdade total aos seus ensinamentos, lealdade total e busca pelos seus propósitos. Ponto 3. O que Jesus ensinou? O Evangelho de Mateus dá destaque a 5 grandes sermões que o Senhor Jesus pregou. Jesus pregou basicamente 5 grandes palavras, pregações, mensagens, sermões durante os 3 anos do seu ministério. Sendo que o sermão mais conhecido, mais amplo e talvez até poderíamos dizer o mais completo de todos eles, foi o conhecido Sermão do Monte. Jesus sobe ao monte, próximo ao Mar da Galileia, reúne milhares de pessoas e prega o Sermão do Monte, falando sobre vários temas importantíssimos, éticos, morais, espirituais, enfim, ele traz um resumo maravilhoso acerca deste reino de Deus
que ele, Deus, através de Jesus, quer implantar na nossa vida, no nosso coração. E quando nós observamos o Sermão do Monte, quando nós analisamos o Sermão do Monte, nós chegamos basicamente a 5 grandes conclusões que, de alguma maneira, conseguem resumir o propósito de Deus através da pregação de Jesus para os seus discípulos e para a sua igreja ao longo da história. A síntese do Sermão do Monte, portanto, nos ajuda a perceber como o anúncio da chegada do reino de Deus estava tão vinculado com uma ética inédita que foi estabelecida ali, naquele momento, naquele monte, naquele sermão, pelo Senhor Jesus, para aqueles homens e mulheres no início do primeiro século, mas também para nós até hoje e até a volta do Senhor Jesus. Lembrando que o Sermão do Monte, Jesus pregou logo no início do seu ministério, ou seja, ele já estava, durante aqueles 3 anos, colocando em prática, enfatizando e reensinando esta mensagem. Bom, quais são estas verdades? Vamos colocar aqui. Primeiro, Jesus nos chama a uma vida piedosa, que aguarda a recompensa futura e age no presente. Jesus está dizendo isso. Sejamos piedosos hoje e, através desta piedade, estejamos com paciência, aguardando a recompensa final que nós receberemos quando nós estivermos com o Senhor na glória eterna. O reino de Deus é uma certeza para os que reconhecem que são carentes, necessitados espiritualmente. Aqui o autor da lição, na revista, ele usa a expressão falência espiritual, ou seja, sem Jesus nós estamos totalmente perdidos. Então, a mensagem dele é para aqueles que reconhecem essa falência espiritual e começam a viver de acordo com a justiça de Jesus, a justiça do reino de Deus, a justiça que o Senhor requer de nós. Apesar destas bênçãos presentes, aqueles que vivem de acordo com os valores de Jesus podem sim, com certeza, esperar, com seu coração transbordando de alegria, a recompensa futura. A recompensa futura impulsiona para a ação transformadora e de testemunho aqui no tempo presente. Em segundo lugar, quando nós olhamos, analisamos o Sermão do Monte, Jesus nos chama a uma vida que combina o interior com o exterior. Exatamente isso. Aquilo que está dentro de nós, sendo um reflexo daquilo que nós falamos e das nossas atitudes também. As antíteses mostram que o ensino de Jesus diz respeito à coerência entre aquilo que nós pensamos, sentimos, aquilo que nós falamos, pregamos e fazemos. Deve haver uma grande harmonia entre tudo isso. Todas as citações que Jesus faz aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no Sermão do Monte, são para corrigir as interpretações erradas que os fariseus estavam fazendo da lei do Senhor. Eles estavam usando a lei apenas para o seu comportamento exterior, esquecendo do mais importante, que é o coração. 3. Jesus nos chama a uma justiça que vai além da aparência religiosa. Este era um problema grave que Jesus encontrou durante o seu ministério aqui na terra, na religião judaica. E ele vai dizer, nós precisamos estar acima dessa justiça que é só externa, que é só aparente, que é só religiosa. A ética de Jesus busca a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. A ética da mensagem de Jesus redefine a maneira como as práticas espirituais são vividas. Aliás, ele, inclusive, tantas vezes foi na contramão da cultura, na contramão do pensamento da sociedade, mas principalmente Jesus pregava uma mensagem que era contrária ao pensamento, à mensagem e à vida dos religiosos no seu tempo, nos seus dias. 4. Jesus nos chama a uma transformação das prioridades. O reino de Deus transforma as prioridades na vida do homem.
inserindo a presença e a provisão de Deus na perspectiva da realidade. Nem mesmo o sustento pessoal é uma prioridade, porque é Ele o nosso provedor maior. Passa a ser o primeiro, a justiça de Deus e o reino de Deus. O sustento, o Senhor garante, Ele assegura a todo aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, aquele que busca em primeiro lugar a sua justiça. Quinto e último, Jesus nos chama a uma decisão consciente de obediência. Veja bem, eu já disse e quero frisar novamente, somos salvos pela graça, somos salvos pela fé, somos salvos pelo arrependimento, mas logo após ganharmos este presente que nós não merecemos, a salvação eterna em Cristo Jesus, precisamos ser obedientes, precisamos seguir os ensinos de Jesus, precisamos colocar em prática a palavra de Deus, precisamos ser submissos, precisamos ser servos do Senhor. O ensino ético de Jesus requer uma resposta de decisão pelo caminho a ser seguido. Requer que façamos distinção entre verdadeiros seguidores e falsos seguidores, aqueles que praticam e aqueles que não praticam a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus estatutos e ordenanças. A mensagem de Jesus é esta: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, na verdade, é Ele mesmo, é Jesus. Já vivemos neste reino. Por quê? Porque nós já estamos pela fé em Jesus. Mas Ele voltará. E quando Ele voltar, Ele vai complementar, finalizar e concluir totalmente esta obra. Os ensinos do Mestre Jesus Cristo durante o seu ministério aqui na terra nos guia a vivermos como homens e mulheres do reino de Deus, hoje, aqui e agora. Esses ensinamentos também nos permitem vislumbrar, nos permitem ter um coração cheio de esperança, que quando o Senhor Jesus retornar, Ele vai estabelecer o seu reino e nós, os fiéis, seremos recompensados espiritualmente pelo Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Obrigado, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Próximo domingo, 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente, se Deus permitir, para mais uma EBD Online, a Escola Bíblica Dominical. Grande abraço.